Olá, boa noite a todos, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma alegria estarmos novamente juntos e vamos fazer o nosso trabalho. Estamos falando nessa sequência, no Centro Espírita Antônio de Oliveira, sobre o livro Roteiro, psicografia do nosso querido Chico e autoria do Espírito Emmanuel. E a lição que vamos abordar hoje, que nos coube, é o capítulo número 4, que fala na senda evolutiva. Então nós vamos ler trechos e vamos fazer uns comentários, tá? Combinado? Vamos lá então ao primeiro trecho que vamos extrair do capítulo 4 do livro Roteiro. Diz assim: quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física, em que a mente humana, o nosso espírito, se exprime na Terra. O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos, em que a vida planetária se subdivide. Então, vamos lá, comentando. A manifestação do espírito, o espírito encarnado, depende do envoltório carnal, no nosso corpo de carne. É através do corpo que o espírito se manifesta suas vontades, suas ações. É através do corpo físico que o espírito recebe as sensações externas também, para levar para o espírito. Então, esse corpo é tão importante. E essas sensações que acontecem nessa caminhada, que ficam registradas em nós, quando digo em nós, é o espírito, tá? Ficam registradas para sempre, guardadinhas. Então, temos que entender esse corpo carnal, que estamos utilizando em razão de estarmos encarnados, como um grande e maravilhoso templo. Só que, lamentavelmente, muitos não dão o devido valor a ele, ao corpo físico. Mergulham-se nos vícios, nos descuidos, maltratam esse corpo de uma forma estranha, né? Irresponsável, abreviam a oportunidade maravilhosa desta encarnação. É uma oportunidade fantástica, maravilhosa, e temos que aproveitar. E se configura, né, quando não nos respeitamos, esse corpo se configura em terrível desrespeito à divindade. Não valorizar esse corpo, que é um instrumento fundamental para a evolução nossa, o espírito. Então ele é o grande veículo que nos permite melhorarmos. Vamos para o segundo tópico. Quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Da sensação foi para a irritabilidade, já ouvimos falar disso, né? Da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes, diz Emmanuel. A evolução é fruto do tempo infinito. Então é coisa de milhões de anos, muito tempo. Então, comentando, a nossa trajetória espiritual em espírito, vem de longa data. É isso aí, perdemos a noção de há quanto tempo existimos. E temos a necessidade de valorizar essa obra magnífica do Pai, o Espírito. Precisamos nos valorizar como espírito em busca dessa evolução, desse crescimento. E se imaginarmos os caminhos que percorremos até agora, jamais trataríamos esse equipamento carnal que nos serve para crescimento da alma, jamais trataríamos de uma forma tão desrespeitosa, tão leviana. Então, vamos ver o que André Luiz nos falou sobre
essa trajetória espiritual no livro Mundo Maior. André Luiz diz assim: o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem se deter para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, olha a trajetória, hein? Experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar, sentir, conquistou a inteligência. Olha o caminho do corpo físico. Que coisa impressionante. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores, ou seja, sempre crescendo, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. É o que nós dissemos. O espírito se manifesta através do corpo físico e, mais precisamente, do nosso cérebro. E continua André Luiz, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Que caminho lindo, né? Vamos para mais um tópico de Emmanuel. Ele diz assim: a morte da forma somática do corpo, essa forma que temos, não modifica de imediato o espírito que lhe usufrui a colaboração. Então não é a morte do corpo que vai modificar o espírito, não. Berço e túmulo, diz Emmanuel, são simples marcos de uma condição para outra, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, comentando, por mais maravilhoso que seja esse envoltório carnal, que é fantástico, ele nos serve temporariamente, ou seja, pelo tempo que precisamos estar por aqui, em cada encarnação. Esse corpo, ele tem o prazo de validade. Tem alguma etiquetinha que a gente não achou ainda, mas ele tem o prazo de validade. E esse corpo físico é o veículo que nos transporta, porque nós somos espíritos. Então o corpo carnal é o veículo, o automóvel, que transporta a nós, espíritos. Precisa de manutenção, precisa de cuidado, precisa de respeito, não deve ser desgastado de forma leviana. Contudo, mesmo cuidando, chega o momento de desembarcar desse veículo. É hora de abandonar o veículo e caminhar apenas em espírito. É a morte, né? Conhece como morte. Então, não é o simples fato de ter de abandonar o veículo que o seu condutor, o seu motorista, se torna uma pessoa diferente. Ele apenas está desembarcado, só isso. Não torna uma pessoa melhor ou pior o fato de morrer, de desencarnar. Ele apenas está desembarcado. Está agora na vida de espírito. Muitos dizem, e vocês devem ter ouvido isso várias vezes, né? Diante de uma pessoa ou de um corpo, né? De alguém que acaba de falecer. Ah, ele era tão bom. Ou então, olha, agora ele está em paz. É tão comum, né? Isso reflete apenas a visão e a esperança de quem falou, né? Mas não é a realidade. Na verdade, o ex-condutor, aquele que pulou fora do veículo, o veículo já não serve mais, já não tem mais utilidade para ele. Então, o ex-condutor daquele corpo, portanto,
continua como ele era até então. Se era bom, continua bom. Se era mal, continua mal. Leva consigo a paz que conquistou ou a guerra que provocou, que já trazia dentro de si. Vamos, mais um tópico. Emmanuel diz assim: assim é que, para as consciências primárias, aqueles mais atrasados, a desencarnação é como se fora a entrada em certo período de hibernação. Morreu, ele vai ficar lá hibernando, dormindo. Aves sem asas, continua Emmanuel, não se elevam à altura. Então são aves que perderam a asa. Estão lá quietinhas, não conseguem voar. Aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal, fala Emmanuel, para obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas, no íntimo, conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser. As experiências estão lá, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne, ou seja, voltando à vida física, em momento oportuno. Vamos comentar. Os que estão sem evoluir adequadamente, aquela consciência primária que Emmanuel falou, não levam muitos tesouros da alma, porque muitas vezes estão vazias, né? São aves que não voam, como ele disse. Não chegam, portanto, a alturas, não cresceram. Têm potencial fantástico, mas não desenvolvem esse potencial. Ficam amarrados. Então resta a eles retornarem às experiências da carne, para lutar pela conquista que os levaria a crescerem. E aí ele faz uma comparação com crisálidas, né? Emmanuel faz essa comparação com crisálidas espirituais. Vamos lembrar que crisálida, né? Ele faz, portanto, uma analogia, é aquele estado intermediário, porque passam os insetos, certos insetos, para se transformarem, por exemplo, em lagarta, passando para uma borboleta. Então ele passa aquele tempinho ali amarrado, uma crisálida. Então, durante a qual ele se desenvolve dentro de um casulo. Não estão vendo o mundo, estão trancados dentro de si. Então, são pessoas, seres, almas, que se fixam nas aparências exteriores, mas por dentro carregam os pesados fardos que foram amealhando em caminhadas pretéritas, passadas. Então estão muitas vezes olhando o exterior, mas o interior está tão triste, né? Tão complicadinho. Então, que devem servir, portanto, de estímulo para eles, a encarnação, para uma melhor caminhada. É o que fizeram na anterior. Acorda e usa para uma melhor caminhada seguinte. Fazer os ajustes, fazer as reparações necessárias, descartar entendimentos que tiveram equivocados no passado e não compreender que isso que acontece com ele agora, nessa encarnação, seja uma punição imposta. Deus não pune ninguém. Não, é apenas uma necessidade, é uma oportunidade para o crescimento. Vamos seguir, Emmanuel. Para semelhantes inteligências, a morte é como a parada compulsória por algum tempo diante de mais altos degraus da escada evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Eles dão aquela parada. Não conseguem ir além, não conseguem crescer. Continua Emmanuel. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Perturbados, perturbação muito complicada. Continua Emmanuel. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram, ficam ali, martelando aquilo que viveram, e de alguma sorte perdem
temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, o que fizeram, para renascerem na arena da luta material. Reencarnar. Agora é hora de reencarnar. Com as características do quadro moral em que se colocaram. Vai trazer a bagagem de volta, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportarão às esferas mais altas. É trazer a bagagem para corrigir. Então, enquanto atrasadas, espiritualmente falando, o desencarne é como uma parada para ajustes. Vamos avaliar o que fizemos, o que precisamos fazer. A escada da evolução, ou do progresso, está à sua frente, mas ele não acha o caminho. Fica lá, caminhando, perambulando. Encontram-se, portanto, perturbados espiritualmente. Julgam-se muitas vezes incapazes, inaptos às modificações, perdem a noção do tempo, ficam lá, jogados. Muitos permanecem estacionados, como se não fossem sair daquela situação. Daí a figura das penas eternas. Ah, é eterno. Não, é eterno enquanto dure. Vinícius já disse isso. Então é eterno enquanto dure. Chegará o momento que ele vai seguir para frente. Então, até o momento em que vai ocorrer essa libertação, decide voltar para o aprimoramento e o despertar para um novo trabalho. É uma oportunidade para conquistar, portanto, virtudes, que vai levá-lo ao crescimento. Emmanuel segue. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, os delinquentes retornando à carne, reproduzindo no patrimônio congenial é de conformidade com a sua índole, aquilo que ele traz, bagagem, as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem. Vai remoer nele isso, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito. Atrapalha, sem sombra de dúvida. E com essa perturbação, represará na própria alma grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminável o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Vai ser uma luta, Ele vai retornar com aquela bagagem e vai ser uma luta complicada, mas ele tem que vencer. Ele criou aquele mal. Então, comentando, no retorno à esfera carnal, trazemos o que somos. O criminoso traz consigo o patrimônio de delinquência, de erros, de falhas. E tomado de alguma consciência, surge o remorso sobre o que fez no passado. É preciso, contudo, vencer essa situação. Não prender-se às perturbações que atrapalharão a sua tomada de decisão em busca do progresso. Não permanecer mergulhado no sentimento de culpa. Faça o melhor, sempre melhor. E descobrir o sentimento de aprimoramento, de correção, de elevação. Vamos seguindo Emmanuel. Ele diz assim: purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas, voltando para cá, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão. Serão marcas que ficarão impressas, ou ficaram na anterior, impressas no seu perispírito, Então, vai trazer isso tudo, reajustando o corpo perispiritual por intermédio do laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Então, esse esforço vai permitir que ele arrume esse perispírito que veio machucado, contaminado pelos equívocos passados. E aí nós vamos dar uma melhoradinha, nesse perispírito. Continua Emmanuel. Os aleijões ou deformidades,
Afinal de contas, está lá no perispírito. Os aleijões, essas deformidades de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que, individualmente, causamos à corrente harmoniosa da evolução. Aquilo que dissemos. As marcas no nosso perispírito decorrente dos equívocos de outrora retornam conosco, somos o perispírito aqui, né? Espírito com o seu perispírito, moldando a construção do novo corpo. Então, agora, comentário, agora, consciente de sua real situação, ele retorna para uma encarnação. Traz consigo essas marcas do passado equivocado. Na encarnação deverá fazer, portanto, o melhor para que a regeneração aconteça. Encontrará, certamente, muito trabalho, necessidade de perdão, serviço em favor do próximo, aproximação e, provavelmente, ainda trará consigo as marcas desse dano lá de outrora. Podem vir com problemas físicos, doenças, debilidades, deficiências, que pedirá a ele perseverança, tolerância, resignação. Afinal, nada mais é do que colheita de um plantio mal executado no passado. E para encerrar, o comentário de Emmanuel, ele diz assim, vamos prestar atenção, é muito importante isso. Tudo é importante, mas vamos prestar atenção nisso. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, o universo como um todo, de átomo em átomo, pedacinho em pedacinho, né? Infinito, pequenininho. E de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente. Nossa, de pequenas em pequenas experiências que vão acontecendo de forma infinita, a nossa mente vai se abrindo, né? E sublimam-se-nos as manifestações da alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude. Evolução, olha que beleza. Estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Olha só, é de pouquinho em pouquinho, né? Coisa minúscula, experiências mínimas acontecendo infinitamente. Então, Emmanuel faz uma maravilhosa comparação entre o universo fantástico, que veio átomo a átomo. Ele faz comparação com o ser, o homem, o espírito. Ele diz que de átomo em átomo se organizou todo o universo. Não conseguimos sequer imaginar essa infinita grandiosidade desse espaço infinito. Estamos sempre limitados às fronteiras que criamos. Estamos acostumados com fronteira. Não conseguimos ir muito além. Ficamos ali num espaço bem limitado. E quanto ao homem, quanto ao ser, ele diz, de pequena experiência em pequena experiência, infinitamente repetidas, alarga-se a mente do ser. Então, a nossa evolução é coisinha a coisinha, ela não dá saltos, é um processo longo. As manifestações da alma se tornam mais elevadas e puras a cada nova experiência bem aproveitada. E ali, ou aí, cresce o ser em conhecimento. Aprimora suas virtudes, aprende a amar, a servir e estará rumando na direção da perfeição possível. Olha só, hein? De pedacinho em pedacinho. Então, vamos pensar nisso. Precisamos nos compreender, saber quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui
e para onde iremos. É descobrir a nossa grandeza. Somos, cada um de nós, um universo à parte. E não damos valor. Achamos que somos pequenos, não damos importância, não nos cuidamos e não percebemos que nós somos grandes e precisamos ser cada vez maiores. Então, antes de encerrarmos, nós vamos assistir aí um filminho, tá? Vamos fazer aqui uma pausa, vamos inserir um filminho e depois só encerramos no final, tá bom? Vimos então a grandeza desse universo infinito. Maravilhoso. Só que estamos acostumados a olhar para fora e imaginar que é imenso, é grande. E é realmente. Mas, quando retornou para dentro de nós, para dentro desse corpo, e nem se falou de alma, nós somos um universo à parte. Grandioso. Maravilhoso, como o universo. Vamos então aprender a valorizar quem somos e buscar sempre o melhor. Grande abraço, queridos amigos do Antônio de Oliveira, e vamos seguir em frente, cada vez melhor. Forte abraço.